Meu marido passava a semana toda trabalhando, no final de semana ele esquecia que era casado e que tinha responsabilidade, se arrumava, saía na sexta-feira, só voltava no domingo. Quando eu reclamava do comportamento dele, ele perguntava se eu estava passando fome, que ele não estava me prendendo dentro de casa, que eu estava com ele porque eu queria, e me mostrava a porta da rua e falava que porta da rua é serventia da casa. Se estiver achando tão ruim, pega tuas coisas e vai-se embora. E quando ele falava que eu não estava passando fome, era porque ele comprava 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de sal, uma cartela de ovo, e isso era para me ficar satisfeito e não poder falar nada. Quando chegava o dia de pagar o aluguel, ele ficava se reclamando que não tinha dinheiro, o gás acabava, passava quase um mês sem trocar, eu ficava cozinhando no chão, na lenha. Quando os vizinhos reclamavam da fumaça, porque a casa era pequena, ficava junto com as outras casas, e quando eu falava em arrumar um emprego, ele olhava para mim e falava: formiga, quando quer se perder, cria asa, eu sei muito bem o que é que tu tá querendo com essa história de emprego. Ele trabalhava de ajudante de pedreiro, ele ganhava bem porque não faltava trabalho para ele, mas ele deixava faltar tudo dentro de casa para gastar na rua com as primas e com bebida. Um dia ele saiu para um churrasco na casa do patrão dele, e lá o patrão dele começou a dar conselho para ele, falando para ele mudar esse comportamento, porque senão ele ia me perder. E ele falou: rapaz, quem aqui quer uma mulher daquela? Mulher desarrumada, uma mulher que a gente passa por perto dela, já dá para sentir o CC de longe. O patrão dele falou que eu era assim porque ele não me dava dinheiro para mim me cuidar, mas era para ele abrir do olho, que tinha muita gente que queria. Ele chegou em casa brabo, perguntando para quem era que eu tava dando confiança, contou a história que tinha acontecido no churrasco, e falou que se o patrão dele tava falando aquilo, era porque ele tava sabendo de alguma coisa. E se tivesse acontecendo realmente alguma coisa, era eu que ficava dando confiança pros homens na rua. Eu falei para ele perguntar pro patrão dele, que eu não tava sabendo de nada. E depois disso ele ficou pior ainda, e eu não aguentei, arrumei as minhas coisas e fui embora. Não tinha se passado nem 15 dias. O patrão dele veio me procurar, perguntou se eu tava mesmo separada. Eu falei que tava. Ele olhou pra mim e falou assim: olha, se tu quiser morar com homem de verdade, arruma tuas coisas e vem morar comigo, porque comigo eu não vou te deixar faltar nada, tu vai ter tudo o que tu quer. E eu não pensei duas vezes, arrumei minhas coisas e fui embora com ele. Quando esse homem soube que eu tava morando mais o patrão dele, esse homem virou o diacho. Começou a falar pra Deus e o mundo que já sabia que eu tava tendo um caso com ele, por isso que eu fui embora. Esse homem pintou e bordou. Já tem mais de 4 anos que eu tô morando com ele. Eu hoje já tenho uma bebezinha de 1 ano. Ele não me deixa faltar nada. Trabalho, tenho meu salão de cabeleireira. Hoje eu tenho tudo que eu nunca pensei que eu ia ter na minha vida, depois que eu larguei